A gente vai falar agora sobre notas explicativas. Esse assunto eu gosto muito, é algo bastante novo, né, no setor público. Eu diria que nós, contadores, pela nossa formação, que é muito racional, né, nós temos uma certa barreira para tratar de nota explicativa no setor público, até porque nós nunca, até então, né, salvo algumas exceções, tínhamos tratado essa forma, né, de trabalhar a informação contábil, né, com nota explicativa. E aí é uma mudança cultural que está acontecendo, que eu também vivi isso, né, na carne, lá na União, quando a gente começou a fazer nota explicativa. E aí a gente vai mostrar para vocês que não tem bicho de sete cabeças nenhum, né? Que, na verdade, é tranquilo fazer nota explicativa, tem uma técnica, tem modelos para a gente poder observar, né? Um dos pontos-chave da nota explicativa é principalmente a linguagem, né? Eu tenho visto algumas experiências que, às vezes, nós, contadores, queremos usar a nota explicativa para colocar todas as nossas demandas, né? As nossas e muitas vezes as pessoas usam a nota explicativa como se fosse um relatório de controle, que só quer apontar inconsistências, né? Não, a nota explicativa ela é para o usuário da informação poder compreender aquilo que os números não falam por si só. Então, é um instrumento de controle social. Então, a linguagem da nota explicativa é uma linguagem que a gente usa texto, mas cada vez mais a gente está usando gráficos, figuras. Eu até queria dizer uma coisa para vocês que me chamou muita atenção essa palestra que eu participei lá em Brasília, que esse palestrante, ele praticamente nos slides dele não tinha texto, só tinha imagem. E o cara falando, aí ele botava imagem lá. Eu falei, pô, cara, eu tenho que mudar minhas formas de apresentação, porque a gente enche os slides de coisa, né? Tu vai falar do patrimônio, ao invés de eu ficar colocando artigo aqui da 4320, bota a foto do patrimônio. Tem que fazer a reavaliação, botar a foto de um carro velho, do negócio, né? Eu achei interessante aquilo. E aí, eu vou mostrar que o relatório de gestão nossa do ano passado, que a gente fez no Ministério da Fazenda, que é nessa nova forma. Porque, gente, hoje as pessoas, só nós que somos, né, menos as mulheres, que as mulheres são todas novinhas, mas nós que somos os homens mais das antigas, que a gente tem a cultura de ler. Mas as pessoas, a geração hoje é do smartphone, né? Esse pessoal não tem a paciência de estar lendo relatório, quer ver imagem. Então, as notas explicativas têm que trabalhar nessa linha. E eu falava, caramba, eu vou ter que mudar minhas formas de apresentação, diminuir os textos e colocar mais imagem, né? Eu achei fantástica essa forma desse palestrante lá, né? Então, notas explicativas é o capítulo 9 do nosso livro, né? Está aí também no caderno de slides. Eu também tive a grata satisfação de ter sido o autor, né, desse capítulo. É claro que nós fizemos o livro de uma forma matricial, o professor Leandro não está aqui, mas assim, a gente tinha aqueles que seriam os relatores dos capítulos e depois os outros como revisores. Nesse livro eu fui relator desse capítulo aí, tive essa grata satisfação, e depois o Feijó, o Leandro e o Cadu ficaram como revisores, como eu também fui revisores dos capítulos deles, né? Nós fizemos assim de uma forma matricial, né? Então foi muito bacana. As principais questões relativas a notas explicativas, né? Existe norma internacional, né, ou aqui no Brasil, que trata da nota explicativa, né? Assim, exigência, né? A 4320, a LRF, né? Existe algum normativo, né, aqui no Brasil, uma base que trata da nota explicativa, né? A gente vai ver isso. Quais os desafios para a divulgação da nota explicativa, né? Qual o desafio que nós temos? A gente vai ver que nota explicativa envolve sensibilidade, porque às vezes tem coisas que você vai colocar que vai externar problemas na gestão, né? E aí nós, contadores, nós não podemos ser omissos, né? Nós só temos que trabalhar a linguagem, né? Existe forma de você evidenciar problemas, de forma que também você não exponha o gestor, né? Então, depois eu até quero dar uma experiência de um colega nosso de profissão que estava vendo um problema sério, porque ele, na nota explicativa, ele expôs um problema, só que, na verdade, ao invés de expor o problema, ele expôs o gestor.
E aí gerou um problema interno para ele. Ele começou a ser perseguido internamente, porque pareceu que ele agiu de má fé. Ele não agiu de má fé, só que ele não teve uma sensibilidade na hora de escrever. E acabou de, ao invés de expor o problema, expôs o gestor. Né, e colocou no site da instituição. E aí acabou que o gestor falou assim, pô, esse cara quer me derrubar. Né? E começou a perseguir ele internamente. E eu tive a oportunidade de dar um curso nessa instituição, e esse cara estava em depressão. E aí nós saímos para jantar à noite, né? E eu conversei com ele. E assim, eu também tenho experiências disso, né? Falei, olha, a gente tem que fazer o nosso trabalho, mas a gente tem que assim, saber até onde vai, né? Nós somos contadores, nós não somos um controle externo, né? Então, até onde vai a nossa competência? Então, a gente tem... E no outro dia, você vê como é que é interessante, isso que eu vou falar aqui é muito importante. Porque a gente tem que... No nosso dia, nós temos que estar vendo as pessoas, né? Eu estou aqui falando para vocês, estou vendo o rosto de vocês. Eu vejo aqui que tem pessoas que estão alegres, mas tem pessoas que estão aqui que estão tristes, né? E as pessoas à nossa volta também têm problemas no trabalho, na família. E essa pessoa estava em depressão, esse colega de profissão, que é até uma referência nacional. Ele já é reconhecido como uma referência nacional na contabilidade pública, né? E aquele jantar que eu coloquei para ele na minha experiência, que eu vivi lá no Tesouro, e algumas dicas que eu dei para ele, no outro dia ele chegou com a carinha totalmente diferente, alegre. Na hora do almoço ele me abraçou e me agradeceu. E volta e meia ele manda zap para mim. Quer dizer, uma palavra, escutar um pouco ele, tirou ele daquela situação que ele estava, né? E ele pôde perceber como que ele poderia passar a agir de forma que evitasse determinados confrontos. Eu falei, olha, não adianta você partir para o confronto, né? Então, você tem que apresentar a solução. Se o gestor vai te acatar, aí já é um problema dele, né? Então, a gente tem que estar vendo isso, vendo as pessoas, né? Na nossa casa, os nossos filhos, né? Que às vezes tem pessoas que estão passando problema e a gente não percebe isso, né? Tudo porque foi gerado aqui, né? A forma como ele escreveu a nota explicativa, que acabou expondo o gestor, e o gestor, na cabeça dele, pensou que o contador estava trabalhando contra ele, né? Na verdade, o contador queria que resolvesse o problema, né? Porque a gente quer isso, né? Tem que resolver o problema. E aí, só que a forma como ele escreveu expôs o gestor, né? Chegou a colocar o nome do gestor lá. Como elaborar nota explicativa sobre as demonstrações contábeis, né? Existem modelos, há uma técnica, né? Então, a gente vai ver que não é partir do zero, tem metodologia, né? Então, a maior dificuldade é isso, a gente, como vai fazer, né? Então, olhe, por exemplo, aqui, nós temos aqui Santa Catarina, uma referência, né? Santa Catarina é reconhecida, né? Como uma das pioneiras no setor público a fazer nota explicativa. Então, é um bom exemplo. A Santa Catarina. Vou falar uma coisa para vocês. Sabia, esse palestrante que eu fui nessa palestra quarta-feira, ele é brasileiro, mas ele mora nos Estados Unidos. Ele é o professor de vários cursos de doutorado, mestrado pelo mundo afora. E ele cita a Prefeitura de Curitiba. Achei interessante que aqui no site da Prefeitura de Curitiba, está no slide dele lá, ele mostra que a Prefeitura de Curitiba tem, lá no site dela, uma interface para receber demandas do cidadão, né? E aí tem lá uns bonequinhos que conversam, né? Com as pessoas, com criança, com tudo, né? E aí ele cita isso como um exemplo de inovação no setor público e leva isso para o mundo todo, mostrando a Prefeitura de Curitiba, e mostra o site da Prefeitura e cita alguns exemplos. Aí dá até um exemplo lá, que não sei se vocês sabem, de um cidadão que aparece uma capivara na frente da casa dele, que ele pensa que é um cachorro. Já viram? Né? E aí ele abre a demanda lá nesse portal da Prefeitura, né? E ele dá um banho na capivara pensando que é um cachorro. Ele fala, mas eu nunca vi essa raça de cachorro. Né? Vocês tomaram conhecimento disso aqui, não? Está no site lá da Prefeitura, tem essa demanda. Aparece esse animal na frente da casa dele, ele pega, cuida, dá banho, dá alimento, só que ele não sabe a raça. Aí ele vai e pergunta, né? Aí o pessoal, o palestrante coloca a sensibilidade do pessoal da Prefeitura, que poderia ter feito uma gozação, né? Mas responde de uma classe, explicando para ele, falando que não é um cachorro, que é uma capivara, e fala sobre a capivara, que é o animal dessa região, tudo. Então ele cita esse exemplo, né? Então, assim, e cita a Curitiba como uma referência de prefeitura, né? Assim como eu estava falando de Santa Catarina como uma referência nota explicativa, ele cita
a Prefeitura de Curitiba como uma referência no tratar a demanda do cidadão, né? Com cuidado, com zelo, de dar a resposta, né? O cuidado, né? Quais as informações que devem ser apresentadas nas notas explicativas? Eu vou falar de tudo que está nas demonstrações contábeis. Como é que é isso, né? Qual a estrutura e a forma da nota explicativa? Tem, né, uma estrutura? Começo da onde? Eu falo de quê? Eu falo de todas as demonstrações contábeis, balanço patrimonial, DVP, balanço orçamentário, como é que é? Então, em relação às normas internacionais, não existe nas normas internacionais uma IPSAS específica sobre nota explicativa, não tem. O que tem é que, nas normas internacionais, por exemplo, na do imobilizado, na do intangível, na dos benefícios aos empregados, ela vai citar o que daquele tema precisa ser levado para a nota explicativa. Então, temos que olhar nas normas específicas para ver o que ela pede para levar sobre nota explicativa. Por exemplo, a do imobilizado. Ela fala que você tem que falar sobre qual é o método de depreciação que você está utilizando, né? Qual é a vida útil dos bens, né? O intangível, quais são os critérios que você está utilizando. Então, não tem uma norma específica, né, sobre nota explicativa, mas em cada norma ela vai falar aquilo que precisa ser levado na nota explicativa nas suas demonstrações contábeis. E aí, algumas coisas, por exemplo, o desempenho, né, falar sobre o resultado, então o resultado da gestão, como foi o resultado orçamentário, patrimonial, financeiro daquela prefeitura, daquele estado, da União, num determinado exercício. Não é só falar, o resultado orçamentário foi tanto, foi um déficit, foi um superávit. Mas o que está por trás disso, né? Eu tenho falado para as pessoas que, mais do que falar do resultado financeiro, nós temos que falar do resultado qualitativo. Efetivamente, o que essa gestão, com esse resultado, agregou para a sociedade. Talvez nós tenhamos sido eficientes. Talvez tenhamos sido até eficazes. Fizemos da melhor forma, alcançamos os resultados que planejamos. Mas a questão que a sociedade quer saber é o seguinte: foi efetivo? Resolveu o problema da sociedade? Para o cidadão, o que interessa é isso, ou não é? Talvez você tenha usado as melhores técnicas, tenha sido eficiente. Talvez você alcançou todos os resultados que você planejou, foi eficaz. Mas, infelizmente, você não resolveu o problema do cidadão. Você não foi efetivo, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo que você pode ter numa cidade um problema de uma calamidade, de uma determinada doença, né? E aí você vai fazer um planejamento para resolver esse problema. O que interessa para a sociedade é que a epidemia seja estancada, né? Para o cidadão é isso. E aí você vai fazer o seu planejamento, e aí você vai definir, fazer o seu plano, as suas ações, colocar no teu orçamento e vai executar. Talvez você vai executar da forma eficiente, né? E talvez você vai conseguir alcançar tudo aquilo que você planejou, mas talvez a epidemia não seja estancada, né? Então, o problema é que a sociedade precisa que os gestores tenham políticas públicas que sejam efetivas. O que o cidadão quer é que o problema seja resolvido e da melhor forma, com o menor custo e no menor tempo possível, né? As premissas que colaboram às expectativas sobre esse desempenho, né? A gestão, cada gestor, ele tem o seu programa de governo, a sua proposta, né? Então, a campanha eleitoral, né, sempre tem que registrar, né, o seu programa de governo. E depois a gente poder acompanhar isso, né? Possibilidade de influenciar desempenhos futuros, né? A nota explicativa serve para isso, porque talvez você vai ver que a tua política não está sendo efetiva. Então, o que é que nós temos que fazer? A vacina não está surtindo o efeito necessário. Temos aqui um grande problema com dengue. Então, vamos ter que fazer um trabalho então de roçagem, né? Roçagem, poda de árvores, recolhimento de lixo, né? Então, desobstrução de redes de águas fluviais para evitar empoçamentos, né? Então, políticas públicas.
apresentar o contexto da entidade, o seu ambiente operacional. Então, gente, isso é muito importante. A nota explicativa, não é você entregar as demonstrações contábeis para o usuário, o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, a DVP. Primeiro, você tem que apresentar quem é o seu município, quem é o seu estado, o que é a tua entidade. O usuário da informação não sabe. Eu estava semana passada dando um curso em Bagé, que é a terra da Flávia, né? Fiquei encantado por aquela região, nunca tinha ido, né? Eu tinha lido nos livros de geografia, né? Quando a gente estuda, né? Como é que fala? Que você tem... Ai, meu Deus, a gente vai perdendo. Você tem as formas, né? Como é que fala? Você tem o cerrado, você tem o cerrado, a caatinga, você tem o pampa, né? Então eu estudei isso nos livros de geografia, né? E eu tive o privilégio, semana passada, de conhecer a região dos Pampas, né? Fiquei encantado, uma região muito bonita. Então, vamos supor que eu pegasse as demonstrações contábeis de Bagé. Se eu só olhar as demonstrações contábeis, eu não vou entender nada do que é a cidade de Bagé. Mas eu tenho que contextualizar a cidade de Bagé. A cidade de Bagé está localizada no estado do Rio Grande do Sul, a 50 quilômetros da fronteira com o Uruguai, uma região belíssima dos Pampas gaúchos. Posso, inclusive, colocar uma foto. Olha aí, isso é nota explicativa, gente. O usuário tem tantos mil habitantes, né? A sua principal atividade produtiva é tal. Você está apresentando para o usuário a informação o que é a tua prefeitura, o que é a tua entidade, né? Então, isso é o contexto operacional que nós chamamos, né? Ou seja, a pessoa não pega a demonstração contábil e vai ali direto nos números. Então, você apresenta isso, né? E aí você pode colocar uma fotografia da tua cidade, do teu órgão, né? Por exemplo, a nota explicativa do Ministério da Fazenda, a primeira coisa que tem é uma fotografia muito bonita que nós tiramos do Ministério da Fazenda à noite lá, né? Tem a fotografia do prédio do Ministério da Fazenda, que a pessoa já olha e já vê o Ministério da Fazenda, o que é, né? Antes do processo de convergência aqui no Brasil, no setor público, não se falava em nota explicativa, não se tinha uma cultura de nota explicativa. Só no setor privado, né? Desde a Lei 6.404 de 76, no setor privado, já se fala sobre nota explicativa, né? Na minha graduação, a gente viu muito pouco sobre nota explicativa, não sei na de vocês, mas na época, praticamente, eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro agora na cabeça de nota explicativa na minha graduação. Eu acho que nem no setor privado, na época, não me ensinaram a fazer nota explicativa na minha graduação, né? Então, é uma coisa também que, ainda que estava na lei, né, as empresas faziam, mas mesmo na formação dos contadores na minha época, né, não sei hoje, também se falava muito pouco sobre nota explicativa. A base normativa que nós temos hoje no setor público, por força desse processo de convergência, a partir de 2008, né? Então, nós temos aí a NBCT 16.6, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, em 2008, que definiu que as notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis. Gente, isso é muito forte. Então, fala o seguinte, você agora não pode pegar as tuas demonstrações contábeis e entregar para alguém sem a nota explicativa. Faz parte, é parte integrante. E ela traz informação complementar para ajudar o usuário da informação a compreender os números que estão nos quadros das demonstrações contábeis, né? E falar aquilo que é relevante. Então, não é falar mais do mesmo. Aquilo que a demonstração contábil já fala, você não precisa falar na nota explicativa, né? Fala daquilo que é relevante, né? Para que possa contribuir na compreensão do usuário da informação. E aí depois nós tivemos essa norma, né, a estrutura conceitual, que foi publicada pelo Conselho Federal de Contabilidade em setembro de 2016, que ela deu um passo a mais, que ela falou que, além de ser informações complementares, ela deve auxiliar os usuários da informação a entenderem, a compreender a informação que está nas demonstrações contábeis. Então, ela trouxe uma preocupação com o usuário da informação, gente. Então, fazer nota explicativa não é fazer nota explicativa para o contador, cuidado. É pensando no usuário, pensando que quem vai ler a nota explicativa não é um contador, não é um técnico em contabilidade, não tem curso de contabilidade. Às vezes eu pego algumas notas explicativas, o pessoal manda para mim, né? E a pessoa começa a nota explicativa assim, o balanço patrimonial, né?
que é composto pelo ativo e o passivo, está subdividido no circulante e não circulante. Quem quer saber isso, gente? O usuário da informação não quer saber disso, não, nem quer saber o que é balanço patrimonial, é ou não é? Isso é uma linguagem nossa. Nossa explicativa tem que falar de resultado, né? Tem que falar de informações qualitativas, né? Mas não é explicar o balanço patrimonial, explicar a DVP, nada disso não, né? Isso é coisa para nós, que somos profissionais da área, né? Então, auxiliar os usuários a entender melhor e no contexto adequado. O contexto é muito importante. Eu não posso querer comparar uma prefeitura que tem 10 mil habitantes com outra prefeitura que tem 100 mil habitantes e fazer as mesmas comparações, né? Eu tenho que entender as estruturas das entidades. Então, o contexto operacional é muito importante. Essa entidade, essa é uma autarquia, é uma fundação, é uma empresa, é um departamento. Ainda segundo a estrutura conceitual, a nossa explicativa fornece informações úteis para tomada de decisão. As demonstrações que eu estava na nota explicativa são instrumento para tomar de decisão. Mas não vai pensar que vai, por exemplo, um prefeito, um secretário, a partir de um balanço patrimonial, do balanço orçamentário, ele dali já tomar decisão. Ele precisa ter relatórios gerenciais que possa subsidiá-lo. E relatórios gerenciais que seja compreensível. Eu sempre, quando vou fazer uma apresentação para os dirigentes do Ministério da Fazenda, eu não levo o balanço patrimonial, eu não levo o balanço orçamentário. Dali eu faço relatórios gerenciais. Eu faço um resumo executivo. Um prefeito, um secretário, um ministro, um secretário executivo, ele não tem tempo para me escutar mais que 10 minutos. É, não é? Então eu faço um resumo executivo ali, os pontos chaves, e depois, se ele quiser informações mais detalhadas, ele vai me demandar. Mas se eu chegar lá com um PowerPoint lá de 30, ele já vai, Gilvan, vai embora. Pelo amor de Deus. Né? Eu chego lá com, no máximo, 2 slides, né? Direto no ponto, falo, doutor, o negócio é esse aqui. Informação útil para tomada de decisão, para prestação de conta e responsabilização. As pessoas pensam que o ciclo da despesa termina no pagamento. Então, o ciclo da despesa começa a ter um planejamento, né? Depois vai vir a licitação, depois vai ter a contratação, depois começa a execução orçamentária e financeira e patrimonial, o empenho, a liquidação e o pagamento. E as pessoas pensam que depois do pagamento acabou. Não, depois tem a prestação de conta, para o controle interno e para o controle externo. E depois vem a responsabilização. E aí o pessoal, porque eu estava falando assim, ó, cuidado com os empenhos que você inscreve em resta pagar no processado, que na União isso é muito sério. Eu acho que nos estados, nos municípios não é tanto, mas na União, lá, por exemplo, quando eu falava assim, o contrato ele pode ser plurianual, e contrato de obra, de serviço continuado, cooperagem, de segurança, geralmente é plurianual, não é? Você não faz um contrato para cada ano, você faz uma licitação, contrata a empresa de segurança, de cooperagem, de limpeza, de manutenção, né? Para 5 anos. Então, um contrato é plurianual, mas o orçamento é anual. Ah, Gilvan, mas aí eu já tenho orçamento esse ano, eu quero já empenhar para garantir 3 anos. Você está ferindo o princípio da anualidade orçamentária da Lei 420, que é uma lei complementar. No final do ano, você vai ter que cancelar esse empenho. Aí o pessoal quase me... Né? Assim, não é, existe o problema operacional, eu reconheço. Mas nós temos uma lei, que é uma lei de finanças públicas, é uma lei complementar. Se você ferir ela, você está sujeito, numa prestação de conta, ser apurado responsabilidade. Então tem que se resguardar. E eu falava para ele, o que eu estou falando é para o bem de vocês. Né? Porque amanhã, se um órgão de controle apontar isso aí, você vai ter que responder. Né? O que você pode inscrever em resto a pagar é aquilo que está em execução. Isso sim. Mas não empenhar algo que vai ser executado. Eu estou em 2018 e algo que vai ser executado em 2020, porque eu tenho orçamento em 2018, eu já empenhar, né? Isso aí chama restos a fazer, né? Não tem nada a ver com a coisa, né? Agora, aquilo que eu comecei a fazer e vou terminar no começo de 2019, aí tudo bem, isso é permitido, né? A legislação permite. Então, o MCASP, né, também exige a elaboração e divulgação das notas explicativas, pontuando em cada demonstração contábil o que deve ser levado, né? Então, essa é a base normativa que nós temos. Já é obrigado a fazer nota explicativa no setor público, né? Começou a vigorar em 2008 e exigível a partir de 2010 por força da NBCT 16.6, né? E do MCASP.
Então, a definição, as notas explicativas são informações, né, úteis, relevantes, complementares, que vão auxiliar os gestores, o usuário da informação a compreender aquilo que está por trás dos números. Como eu falava para vocês, você pega o balanço patrimonial, você tem lá imobilizado bens móveis. Na nota explicativa, você vai detalhar quais são os seus bens móveis e vai dizer o que fez alterar o saldo dos bens móveis. Ontem eu estava à noite, eu sou conselheiro fiscal da fundação do ACEFAZ, que é dos servidores do Ministério da Fazenda, é uma atividade voluntária, né? E eles mandaram as demonstrações contábeis para mim, eu estava analisando ontem à noite. E aí eu percebi uma variação, né? Foi o seguinte, olha só como é que é interessante, né? O estoque de aplicação, porque lá é um fundo de saúde, então, onde é feito um investimento é em aplicação financeira. O estoque de aplicação financeira, ele cresceu de junho de 2017 para junho de 2018 em 44 milhões. Está lá. Nós tínhamos aplicado 165 milhões em 2017, junho de 2017, junho de 2018 passou para 209 milhões. Aí quando eu fui olhar na DRE, porque lá é as demonstrações contábeis do setor privado, a receita de rendimento de aplicação financeira caiu. Em 2017, em junho de 2017, que nós tínhamos 165 milhões aplicados, tivemos uma receita financeira de rendimento de 5 milhões, e quando eu olhei junho de 2018, que nosso estoque de aplicação aumentou em 44 milhões, caiu para 3 milhões e pouco. Eu falei, ué, tem alguma coisa aí que está errada. Aumentou o estoque de aplicação e diminuiu o meu rendimento. Então, alguém pode ter feito uma aplicação que deu prejuízo. Aí eu peguei, como conselheiro fiscal, né, demandei a administração para abrir e explicar aquilo para nós. Ou seja, na nota explicativa, ele só colocou a variação, mas ele não colocou o porquê. Então, esse é o tipo de análise que a gente começa a fazer agora, né? Quer dizer, eu confrontei a receita financeira com o estoque de aplicação. Aumentou o estoque de aplicação e a receita financeira caiu. Alguém, talvez, mas é claro que a gente sabe que a aplicação no mercado envolve risco, né? Não quer dizer que alguém fez, né, pode ter tomado a decisão certa, mas infelizmente o mercado sofreu algum movimento que causou a queda no rendimento. Mas é esse tipo de informação que nós temos que começar a produzir com as demonstrações contábeis do setor público, né? E fazer esse tipo de análise qualitativa. Esse é o tipo de análise que é informação para tomada de decisão. Então nós temos que rever a nossa carteira de investimento. Essa aqui, porque o que acontece com a carteira de investimento? Eu estou falando aqui porque vocês têm os RPPS, né? Então a carteira de investimento, você tem que olhar duas coisas. Às vezes, tem um título que te dá uma rentabilidade maior. Cuidado, geralmente esse que tem uma rentabilidade maior, ele tem um risco maior também. É ou não é? Então aí você tem que ver se vale a pena entrar naquele risco. E às vezes, um que tem uma rentabilidade menor, ele tem um risco menor. E aí você casa isso. Por que o Brasil, por exemplo, quando ele perdeu o grau de investimento, isso gerou um impacto muito negativo para nós. Por quê? Que país que tem o grau de investimento, ele atrai investimento. Por quê? Quando eu tenho um grau de investimento, eu estou dizendo para o mercado mundial que pode investir aqui, que o risco aqui é baixo. E com isso, atrai investimento. Outra coisa, além de atrair investimento, quando eu vou contrair empréstimo externo, a taxa de juros é menor. Porque quem está me emprestando vai falar, não, esse cara, eu tenho segurança, o risco dele é baixo, então eu vou oferecer com uma taxa menor. Quando a gente pede o grau de investimento, nós deixamos de ser um país atrativo para investimento. Pode ser que a nossa taxa de retorno seja melhor que de muitos países, mas não interessa aplicar aqui, por quê? Porque envolve um risco grande, né? Aí vem, infelizmente, aqueles investidores que não nos interessam, que são aqueles que vêm só com o interesse de ganhar, né, só o rendimento, né? O cara vem aqui, aplica durante 2, 3 meses e tira. Ganhou aqui 20%, vai embora. Ele não deixa o investimento aqui. Esse tipo de investidor que ninguém quer, né? Que esse aí é o
interesseiro, não, a gente quer trazer um investidor bom, um cara que pensa em investir também no país do ponto de vista social, de infraestrutura, né? O cara quer botar o capital dele aqui e ficar aqui 2, 3, 4, 5, 10 anos. Esse é o que nós queremos trazer. Para isso nós temos que ter um grau de investimento. Então é negativo perder o grau de investimento por isso. Porque deixa de atrair os bons investidores e aí vem os canibais, né? Porque é o cara que é aquele cara que está lá acompanhando o mercado de ações. Eu falei o exemplo da Petrobras, né? A ação da empresa caiu, ele compra, para que amanhã ele possa vender e ganhar. Esse é o canibal, esse é o cara, né? É o investidor. Não tem jeito, tem no mercado, mas não é um investidor que interessa para as empresas e não interessa para governo nenhum, né? Porque só interessa para ele ganhar, né? E o bom investidor é aquele que ele quer ganhar, mas ele quer também que o investido ganhe, né? E também quando você vai contrair empréstimo, porque aí você pega dinheiro emprestado com uma taxa maior. Por quê? Porque você tem um risco maior para você.